foi. Aqui, yes, agora foi. Gente, só vou tomar um pouquinho de água. Muito feliz, né, mais uma vez. Boa noite para quem boa noite, bom dia para quem bom dia, boa tarde para quem boa tarde. E para quem não me conhece, né, eu sou Joana Jarilo, sou mãe, sou vó, sou filha, sou bisavó, isso mesmo. E já está todo mundo aí, que bom, estou muito feliz com a presença de vocês. Desculpa aí, demorei um pouco, mas são desafios, né? E os desafios acontecem, o importante é a gente não desistir. Eu já estava começando a suar, mas falei, vai dar certo. Mas nós estamos no 3º episódio, e eu sou tudo isso, eu sou filha amada de Deus, sou uma mulher que Deus tem um chamado para estar com vocês, para estar com mulheres, para estar ajudando, para dar a mão, para caminhar junto com vocês. Nós estamos no 3º episódio, nós estamos numa série de lives, né? Para quem já começou me acompanhando aí desde o primeiro dia, nós estamos falando sobre cada dia um tema. E hoje o tema de hoje é como sair do lugar quando você se sente perdida depois dos 50 plus. Fala plus para ficar mais bonitinho, né, gente? Então, quero conversar com vocês. Mulheres que em algum momento da vida se sentiu perdida. Para você que já viveu tudo isso e ainda tem tanto para viver, mas ainda sente que está faltando algo. Vina também está aqui, boa noite, que bom ter vocês aqui, minhas companheiras. Talvez você esteja assim, hoje sem clareza, sem motivação, ou cansada de lutar e não sair do lugar. Você já sentiu assim? Comenta aí nos comentários, você já se sentiu assim? Sem força, sem esperança, desanimada, sem uma direção, sabe que precisa fazer alguma coisa e você não faz? Você já falou essa frase? Hoje rodei o dia todo igual uma barata tonta e não saí do lugar. Você algum dia teve essa expressão? Eu já passei por isso. Você não, né? Certo? Vocês nunca aconteceu isso com vocês, né? Mas fica tranquila. Isto é mais comum do que você possa pensar ou imaginar. Existe algo que aprendi. Acho muito importante trazer isso aqui para vocês nesse encontro. Bom, a Laura disse que sim, que ela já passou por isso. Então, eu acho, como eu disse, hoje é uma coisa que é muito mais comum do que possamos pensar. Você não sai do lugar, talvez esperando o momento certo, ou você concorda comigo? Você está ali, não estou pronta, eu tenho que esperar o momento certo, a hora certa. Leidiane está aqui também, que bom que você está aqui. Você concorda? E complete dizendo, não existe o momento certo, não existe a hora certa, não existe eu estar pronta. Você só sai do lugar tomando uma decisão. Mesmo sem ter tudo resolvido, você precisa agir. Vou compartilhar 3 pontos importantes com você para refletir. Pare de pensar, pare de esperar, sentir pronta, porque esta sensação quase nunca chega. Você nunca vai estar pronta, você vai estar sempre precisando de algo mais, você está sempre esperando algo mais, e você vai sempre se sentir que não está completa. Essa sensação não chega assim de repente, do nada. Você lembra de Moisés? Eu vou trazer esse exemplo para vocês. Lembra de Moisés, quando Deus apareceu e chamou ele e disse, você vai estar guiando, vai estar guiando o povo pelo deserto, tirando do Egito, e ele não se sentia pronto e nem capacitado. Ele disse assim, eu não sei se vocês sabem, mas Moisés era gago, ele disse que tinha a língua pregada, ele era gago. Ele lembrou da sua incapacidade. Eu não tenho condições, eu não sou capaz. Mas se Deus fosse esperar Moisés, talvez nós não estaríamos aqui, não é mesmo? O povo teria padecido. Mas depois da ação, Deus o capacitou. Então, Deus não chama pessoas capacitadas, Ele muitas das vezes nos capacita para aquilo que Ele tem nos chamado. E o segundo, comece agora, com pequenos gestos, com pequenas mudanças. Você não precisa fazer mudanças melabusantes ou enormes, grandes. É um passo de cada vez, um passo por dia, um passo
um passo por passo. Mas é preciso dar o passo. Primeiro, mudar o seu pensamento. Silvia está aqui também, boa tarde. Você precisa começar primeiro mudando o seu pensamento. A Bíblia diz assim: assim como tu pensas, assim tu eres. Assim é a tua alma. Isso está para confirmar, está em Provérbios 23, versículo 7. A Bíblia, nesse versículo, destaca que a identidade e a realidade de uma pessoa são moldados pelos seus pensamentos mais profundos e crenças internas. Vocês concordam comigo? Ou tem alguém aí que discorda do que eu estou dizendo? É uma referência bíblica, tá, gente? Então, está lá em Provérbios. Se alguém quiser aprofundar mais dentro da Bíblia sobre isso, podemos marcar uma reunião, posso preparar uma reunião, para gente, um encontro para a gente falar sobre prosperidade, dinheiro e vida com Deus, tá? À luz da palavra. Porque tudo que eu trouxer aqui para vocês, eu trago com base, a faxineira milionária também está aqui, eu trago com base bíblica, eu não só tiro de mim, e eu trago com base bíblica e com base em outras pessoas, outros mentores, outros livros que eu pesquisei e li para isso, tá, gente? Mais uma vez, você só precisa começar. Começar com força ou sem força, com medo ou sem medo mesmo, mas recomece. Então, essa é o meu conselho, a minha palavra para você hoje. Você só precisa começar, e com medo ou sem medo, com força ou sem força. Às vezes a gente está... E a Bíblia tem um versículo que diz assim, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, olha, muitas das vezes não é a nossa arrogância pensando que sabemos de tudo, mas tomar a nossa decisão de começar. E o terceiro ponto é: se reconheça. Você tem sua história, seu tempo, a sua caminhada, ou seja, a sua jornada. Sua história é você quem a escreve. Eu posso te ajudar, mas você precisa reconhecer a sua história tem valor. Ação e decisão é sua. Muitas das vezes a gente aconselha, a gente fala, a gente ensina, mas se você não tomar uma decisão, não vai a lugar nenhum, porque a decisão é sua. Eu posso te aconselhar, te ajudar, orar por você, fazer tudo por você, mas a única coisa que é só você quem faz é escrever a sua história. Cada dia, cada manhã, Deus te dá uma oportunidade para você escrever a sua história, porque a sua história é você quem escreve. Não é eu, não é a Maria, não é o José, não é o João, não é ninguém, é você. Então, é necessário você tomar uma atitude, é você reconhecer que a sua história tem valor, e a sua história, uma mulher curada, ela cura outras mulheres. Então, é necessário. Escreva aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda comigo, também pode escrever aí. Eu estou aqui para te ouvir hoje, tá bom? Vamos nos hidratar, né? Eu já passei por momentos assim, momentos que também não sabia para onde ir. O que me tirou do lugar não foi a certeza, não foi esperar o momento certo, nem o melhor momento, porque muitas das vezes o melhor momento, o momento certo e a certeza, elas não vêm. Elas só vêm a hora que você dá o primeiro passo. E muitas das vezes nós nem enxergamos o chão, mas a nossa atitude de colocar o pé, de tomar uma decisão, de agir, aparece os próximos steps, os próximos passos, eles vêm automaticamente. Ou você acha que uma mãe, quando tem um filho, quando ela ganha um bebê, você acha que ela já sabe tudo sobre a gravidez, tudo como criar o seu filho, tudo como ensinar o seu filho, tudo como ela deve fazer corretamente? Não. Uma mãe, ela se torna mãe a hora que o filho nasce, não tem livros, não tem cartilha, não tem nada. É o seu instinto maternal, ele já quando nasce o filho, nasce a mãe, porque aí nasce as estratégicas, nasce o cuidado, nasce a maneira. Então, da mesma maneira que nasce um filho e nasce uma mãe, quando você coloca o teu pé, quando você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo gradativamente. As mudanças, elas começam
aqui, e quando ela começa aqui, ela entra aqui, quando ela entra aqui e ela sai pela tua boca, quando você profetiza aquilo que você determina, aquilo que você busca, aquilo que você sonha, aquilo venha se tornar uma realidade. Por quê? Porque Deus te capacita nesse momento. Quando você põe para fora, quando você toma posse daquilo que você tem direito, daquilo que você quer, Deus faz realizar, porque Deus não dá os sonhos e projetos a uma pessoa se ele não tem a solução. A minha oração sempre é: Deus, me dê sabedoria e me dê sonhos e projetos que eu possa realizar. Então, essa também deve ser a sua oração sempre, porque sonhos sem projetos e sonhos sem ações é só algo para colocar na gaveta, para você colocar aqui, ó. Então, é necessário você buscar de Deus e dar o teu passo, tomar a tua decisão. Então, não é esperar o momento certo, não é esperar a hora certa, não é esperar ter a certeza, mas a certeza você tem em Cristo, à medida que você pensa, quando você muda os seus pensamentos. Não é mais um curso que fez tomar a decisão, isto ou aquilo que te fez prosseguir. O que me tirou do lugar foi decidir, então é a decisão, isso é importante para mim, é importante para você, porque esse momento certo não vai ter, só vai ter na hora que você decidir. Decidir quando eu decidi que eu não queria mais me sentir perdida, não aceitar mais viver sem uma expectativa, eu não queria mais uma vida sem propósito e sem sentido. Foi no fundo do poço que eu ergui, que eu encontrei minha grande força para caminhar, para seguir adiante. Não foi aparecendo um farol enorme no fundo do túnel, não, muitas das vezes é só aquela luzinha pequenininha lá no fundo do túnel, e você deu o teu passo, você ergueu, você consegue chegar, porque a sua ação, a sua decisão, ela já traçou o teu caminho. Quer dizer algo mais. Se você se sente perdida, parece que as coisas andam, não mudam, talvez não é o fim, talvez seja só o momento em que a vida está pedindo movimento. Você já ouviu dizer que águas paradas, elas apodrecem? Comenta aqui se você já ouviu essa frase. Águas paradas, elas apodrecem. Então, a mesma forma somos nós. Muito conhecimento, muita sabedoria, se nós não colocarmos para fora, se nós não transmitir o nosso conhecimento, a gente é como se fosse uma represa fechada, ela não vaza, ela não se esvai, ela não tem retorno, ela não produz. Então, é necessário que nós possamos transmitir isso, estar em movimento. Eu vim aqui hoje para te inspirar, para te dizer que você é capaz, que você tem um Deus que cuida de tudo. Então, faça a sua parte, confia e se movimenta na direção certa. Busque uma direção certa. Se alinhe os seus pensamentos com Deus. Quero compartilhar algo com vocês. Vocês já observaram um aquário? Quantas de vocês têm um aquário? Escreve aqui. Realmente, né? A Jaque disse que fede muito água parada. É horrível. Realmente é muito ruim. Vocês têm um aquário? Vocês já viram um aquário? Vocês possuíram? Eu nunca possuí um aquário, mas eu já observei um aquário. Os peixes nadam de um lado para o outro, rodam em círculos, para cima e para baixo, nadam. Outros entram meses, dias, semanas, anos. Se você cuida bem do seu aquário, os peixinhos vivem ali, ó. Eu tenho uma prima que ela tem um aquário lindo, maravilhoso. Eu chego lá, eu olho, eu paro, fico olhando aquele aquário lindo, cristalino, água limpíssima, os peixinhos lá dourados, pretos, clarinhos, naquele tudo sincronizado, acho lindo, é até terapêutico você estar olhando aquilo lá, eu gosto de ver, eu não tenho, talvez não tenha tempo, nunca quis ter para mim, mas eu acho aquilo lindo, e a mesma coisa é a nossa vida, e eu admiro, olhando ali os peixinhos cristalinos por ali, e realmente é como uma terapia, assim é a nossa vida. As postagens no Instagram estão sempre bonitas, bem arrumada, organizada, bem vestida, afinadas, elegantes, polites, bem arrumada, palavras bonitas. Às vezes olhamos e dizemos que queria ser igualzinha ela.
Ou eu queria ser igual a Joana, eu queria ser igualzinho a Vina lá, toda espontânea lá no campo, fazendo seus vídeos, que lindo! Igual a Ali, fazendo aqueles livros, andando lá na lagoa, toda bonitona, toda saradona. A gente olha e fala assim, nossa, que legal, que bonito. Mas muitas das vezes é só ela e Deus nos alguns momentos da vida. Só eu e Deus é que sabemos a nossa tristeza, talvez alguns momentos difíceis. Aqueles peixinhos lá, lindos, maravilhosos, até aqueles peixinhos lá no aquário, eles têm água, eles têm comida, eles têm luz, eles têm tudo, espaço, nadam ali, sincronizando, tudo bonitinho. Mas tem dia que você vai lá, olha o seu aquário e tem um peixinho comido, não é mesmo? A minha filha tinha um aquário e tinha vez que aparecia um peixinho lá no chão. Eles pulavam estressados. Mesmo os peixinhos, eles se estressam, eles comem um ao outro. E muitas das vezes assim somos nós. Às vezes estamos lindas, bonitas, felizes e todo mundo olha, uau, eu queria ser como a Joana, eu queria ser como a Janaína, eu queria ser como a Ali, como a Vina, como a Jaque, né? Toda bonitona lá, com as finanças todas organizadíssimas, todo aquele tudo certo. Mas muitas das vezes não é assim, não é? Os peixinhos, mesmo tendo água, eles também se estressam, e a nossa vida é assim. Eu estou dizendo, muitas das vezes estamos assim, como uma barata tonta, dando voltas, ou como uma galinha sem pintos, né? Ou até como uma bússola sem cabo girando. Vocês já ouviram essas frases? Vocês já disseram essas frases? Comenta aqui no comentário para mim. Algum dia você se sentiu como um objeto desse? Quantas vezes a gente diz, nossa, eu estou igualzinho uma galinha tonta? Ou será que é só eu que digo isso? Ou isso aí é coisa do passado? Isso aí é para as de antigamente. Vocês hoje mais jovens, abaixo, talvez todo mundo que está aqui são abaixo, são menos de 30, de 50, não está na fase ainda dos 50 plus, né? Talvez vocês não estão nessa fase, mas me fala aí para mim, vocês algum dia se sentiram assim? Vocês algum dia se viram neste lugar? Vocês se identificam com algum desses momentos? Coloca aqui nos comentários para mim. Fala para mim se você algum dia se sentiu assim. Se esse episódio 3 falou com você em algum momento dessa live, se em algum momento você se sentiu assim, fique conosco até o fim. Patrick chegou aqui agora, né? Estamos quase terminando, mas Cláudia, Helena também chegou aqui agora. Olha, vocês que chegaram por último, depois vocês podem ir lá, vai ficar gravado, vocês podem ir lá olhar e fazer os seus comentários. E se fizer sentido para vocês, mande essa live para mais alguém, compartilha com uma amiga. E nos acompanhe em todos os outros episódios, porque virão outros, tá, gente? E se essa mensagem tocou seu coração, compartilha. Fale com mais alguém. Entra lá aqui no YouTube também, coloca seu comentário, coloca o seu like, subscreva, se inscreva aí no meu YouTube também. Vamos ajudar, vamos fazer essa corrente do bem? Eu quero agradecer a cada um de vocês que chegaram aqui, cada uma de vocês que compartilharam, cada um de vocês que colocaram um likezinho. Obrigada a todas vocês. Eu conto com vocês para os próximos episódios, agradecendo de coração, tá? E eu não vou ficar muito tempo, não vou ficar enchendo linguiça, porque muitas das vezes cansa, né? E como eu quero ter vocês nos próximos episódios, então não vou cansar muito vocês. Mas se quiserem deixar um comentáriozinho aqui, podem deixar um comentário, fale alguma coisa, para me saber que vocês estão aqui, que vocês estão me ouvindo, e eu fico muito agradecida, tá bom? E olha, muito obrigada e uma boa noite para vocês. Que esse mês de abril seja um mês assim, não só um mês de abril, mas que sejam portas abertas, que sejam bênçãos na vida de vocês, que Deus possa derramar de tal forma bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês, tá? E podem escrever um comentário, pode me mandar uma mensagem. Se você não quer deixar um comentário aqui, manda lá no direct o comentário, manda lá. Olha, a gente reativou, recomeçamos outra vez o nosso
um grupo, tá? De mulheres que prosperam. Não estou falando de dinheiro, que muitas das vezes a nossa prosperidade não está no bolso, não está no que temos no nosso bolso, mas a nossa prosperidade está aqui e está por todos os lados à nossa volta, porque nós devemos transmitir prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, eu convido vocês que querem fazer parte desse novo ciclo, né? Desses novos episódios, entra lá no grupo, faz parte do grupo de mulheres que crescem, que prosperam. Vai ser um prazer enorme ter vocês no meu YouTube, no Facebook, no Instagram e agora nesse grupo. Agora não, porque esse grupo já abriu um tempo, mas ele ficou ali paradinho e a gente está recomeçando, viu, Laura? É um prazer enorme. Eu e a Laura estamos numa caminhada, ó, bem longa, né, Laura? Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Tem a Jaque, que conheci há pouco tempo, mas de muito conhecimento, tenho aprendido muito com ela, e todas vocês que estão aqui, eu tenho aprendido com vocês, porque todas nós, a nossa história, ela muda as pessoas, a nossa história, ela compartilha, ela ensina. A sua história me ensina de alguma forma, como a minha pode ensinar para vocês, tá bom? Então, olha, sem delongas, muito obrigado. Com carinho, Joana Jarelo. Terminar aqui, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês.